Olá, professor cursista, tudo bem? Então, eu sou a professora Carla Vilaronga e vou gravar mais uma videoaula para vocês agora. Eu vou conversar com vocês em mais uma videoaula. Nessa videoaula, eu pensei em mostrar alguns recursos para vocês de tecnologia assistiva que estão englobando recursos de baixo custo, recursos que nós construímos para trabalhar com os estudantes. E aí eu vou focar especificamente o estudante com deficiência visual, englobando o estudante com baixa visão e com cegueira. Alguns exemplos que eu mostro aqui na tela são exemplos de recursos construídos para trabalho em sala de aula, esses daí especificamente para os primeiros anos de escolarização. Então, por exemplo, né, um dos recursos que a gente trabalha nas escolas é o jogo da memória. E aí aparece aqui na tela um jogo da memória feito com texturas diferentes que se combinam, né, para o estudante começar a aprofundar o tato, especificamente ou na sala de recurso, ou como recurso para trabalhar lá na sala comum, no brincar com as outras crianças. A gente trouxe também aqui, né, um jogo da memória de sons que foi construído com potinhos de Yakult. Então, esse jogo tem combinação que cada 2 potinhos vai ter o mesmo som. E aí dentro dele vai ter um tinha arroz, outro tinha feijão, outro tinha, clipes. E aí os alunos foram construindo, eles foram feitos especificamente quando eu trabalhei no curso de licenciatura em educação especial. Então eles foram feitos eh, levando em consideração essa combinação. No caso, eles fizeram aí uma dica visual, que a gente até falou, mas como assim, né? Em sala de aula com todos os estudantes, como que você vai dar uma dica visual de combinação, né? Então você vai deixar os outros estudantes numa situação de privilégio. Então ele foi construído e hoje ele poderia ser reconstruído em outro formato, de uma outra forma, mas também foi feito com recursos de baixo custo. Tem também um tapete sensorial feito com diferentes texturas, que foi um recurso feito por uma professora da sala comum, que fez uma formação com a gente na parte de educação especial, e ela levou esse tapete, né, com diferentes contrastes, de diferentes texturas lá para a sala de aula da educação infantil. Outros recursos que a gente tem também comprados por um valor baixo ou confeccionados são os alfabetários em braille. São recursos que podem ser trabalhados em sala de recurso, mas também inseridos no contexto da sala comum. Então, tem alguns recursos feitos com EVA, com madeira, outros feitos com potinho de sorvete. Esse de potinho de sorvete que aparece aqui era para fazer a questão de número, quantidade. Então, tem um número em braille em cima da tampa do pote de sorvete, e dentro tem exatamente objetos em miniatura com a quantidade desejada, levando um pouco em consideração aquilo que a gente falou lá na, no primeiro módulo do curso, né? As miniaturas, os recursos que são tateáveis e que são entendíveis em relação ao critério do objeto real. Aqui também foram confeccionados pelos professores lá da educação infantil diferentes tipos de chocalho, pensando na estimulação da criança pequena também. E aí eles variaram em contraste e em texturas esses chocalhos. Muitos deles foram confeccionados com latinha de pomarola, de molho de tomate, objetos de plástico e com os guizos, que também são fáceis de conseguir. E aí, em relação à textura, a gente tem o papel ondulado, tem papel camurça, e tem o veludo, tem outras texturas específicas, ou até mesmo o barbante enrolado nos 2 potinhos de Yakult. Esse recurso aqui foi criado quando uma estudante fazia PIBID numa escola comum, e aí havia uma estudante com baixa visão que estava frequentando, acho que o 7º, 8º ano, e ela não conseguia ter percepção das escalas que estavam no livro didático. Então, nesse suporte, foi criado então uma escala, um gráfico, né,
com diferentes texturas, mesmo sendo uma criança com baixa visão, ela precisava desse apoio das texturas, então foi as diferentes texturas, as linhas, de barbante e as linhas de fundo foi feito de cola quente, e aí foi super legal o uso em sala de aula, porque ela usou o mesmo material dos outros estudantes, a mesma parte do livro, e foi muito interessante a possibilidade. Outra possibilidade também que eu mostro aqui é o plano inclinado. Esse plano inclinado estava dentro de uma sala de aula da Espanha, que eu tirei a foto. Ele é um plano inclinado de madeira, que veio na sala de recurso multifuncional, naquele kit que veio antigo, mas que também pode ser comprado por um custo pequeno, ou confeccionado de papelão. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar para vocês aqui nessa disciplina, mas se não, só vocês colocarem plano inclinado de papelão no Google que vai ter vários exemplos. E aí você consegue fazer diferentes curvaturas, ajudando a estudante com baixa visão, nesse caso, a conseguir ter acesso mais próximo ao material sem precisar fazer curvatura de coluna, de pescoço e de sentir dor depois. Essa estudante também fazia o uso da luminária, né, que é um recurso aparentemente simples, mas que fazia uma iluminação diferente aí no material dela, e ela conseguia ter um acesso igualitário em relação às outras crianças ao mesmo livro didático que eles utilizavam. Esse recurso que eu estou mostrando é uma telinha de desenho, que também a gente trabalha com a ilustração com a criança cega. Essa tela de desenho eu vou procurar e vou postar para vocês aqui como fazer. Mas ela é feita em cima com uma telinha de mosquiteiro, mosquiteiro que coloca na janela, que dá um relevo, é uma telinha tipo de nylon, que vende em agropecuária. Então você coloca essa tela colada com cola de tecido em cima de um papelão, grampeia, né, nesse papelão, cuidado para não colocar o grampo para cima, para a criança não machucar a mão, colocando a parte, né, que espeta do grampo para baixo, e nessa a gente forrou ela de EVA embaixo para ela ser acessível. A gente utilizou ela em sala de educação infantil, numa sala que tinha estudante cego. E nós fizemos mais do que uma, porque as outras crianças também queriam usar a tela para desenho e mostrar o desenho para a criança cega que tinha em sala. Essa tela eu aprendi especificamente no curso do Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto trabalha com educação de cegos lá no Rio de Janeiro e que inclusive tem cursos gratuitos que a gente pode fazer tanto de maneira virtual quanto de maneira presencial. É só acompanhar no site. Vou colocar para vocês também lá no ambiente. Para utilizar o desenho, para fazer o desenho, a gente faz os contornos do desenho com barbante ou cola colorida. E os lápis, a gente acessibiliza ele, né? A gente faz as marcações de diferenciação de cor com relevos diferentes. Então, a gente coloca, por exemplo, um veludo no vermelho, né? Um papel ondulado no verde, porque as cores, as representações de cores, elas são muito mais conceito social do que a questão da cor visual, né? Então, quando a gente fala que socialmente que não é o que a gente acredita, mas quando falam, os meninos gostam de azul e as meninas gostam de rosa, não está dizendo da cor, está se dizendo de uma construção social sobre ela. Quando se fala que o sol é amarelo, é outra construção social sobre ela. Quando fala que o cinza dá uma sensação de tristeza, é uma outra construção social. Então a gente vai representando isso para as crianças e vai trabalhando isso também em relação ao conceito de cor, que inicialmente na criança pequena vai falar de representação de mundo, e aí a gente pode levar isso até a futura profissão, né? Montagem de website, ou na indústria da moda, e aí você vai fazendo essas construções de cor socialmente. Deixa eu ver se passa, e vou passar outra imagem para vocês aqui. A gente também trabalha com dados em relevo, então esse dado tem um guiso no meio, esse é comprado, ele é um dado grande, até dá para trabalhar com a sala inteira. Ele é feito de material bem fofinho, assim, tipo uma espuma, e tem um guiso no meio. Mas a gente consegue fazer com o recurso do guiso vários dados, bolas e outros recursos lá no contexto da sala de aula comum. E essa está aparecendo também na tela um cubo mágico, feito também em oficina, pensando no manuseio de um cubo mágico por uma pessoa cega.
Mostro para vocês aqui também duas folhas com pauta ampliada. A primeira delas, a gente fez espaçamento duplo no computador. Então, você abre o Word, você coloca a linha lá no Word, e aí, ao invés de você colocar espaçamento simples, por exemplo, que é o de 1, você vai pedindo espaçamento duplo, que é o 2.0. E aí ele consegue fazer uma linha mais espaçada e com contraste. E aí você aumenta o tamanho dessa linha, né, a largura dessa linha lá no próprio Word. A de baixo foi feito numa folha de caderno do estudante, que geralmente eles não querem o caderno, mesmo que a gente compre material de empresa que vem de caderno com pauta ampliada, ele não tem uma imagem, né? Ele não tem uma figura. Eles querem também, né, as crianças com baixa visão, os cadernos dos personagens. Então, a pauta ampliada no caderno do personagem, ela é simples, né? O caderno da escola, que veio da rede municipal. A gente pega uma canetinha mais fina, preta, para dar maior contraste, e vai grifando uma linha sim, uma linha não, uma linha sim, uma linha não, e isso vai ajudando a criança a ver a pauta do caderno. Mais um jogo de relevo, né, especificamente, em formato de cubo. Esse a gente tirou foto lá no Instituto Benjamin Constant, em uma formação que foi feita lá, é um material que eles usam lá no próprio instituto. E é interessante por causa disso, né? É um recurso que dá para usar com a sala inteira. Esse recurso aqui, ele foi feito com aquele alfabetário, como aquele alfabetário que algumas professoras utilizam, que tem a imagem do recurso e a primeira letra que começa, a palavra. Né? Então, ia estar lá o desenho do caderno e a letra C, ia estar o lápis e a letra L. Nesse recurso especificamente, a brincadeira foi montar com botões, com o objeto real e a primeira letra especificamente. Né? Acho que a foto está com o braille em lados errados, né? Mas a ideia é essa, é adaptar o mesmo conteúdo que está acontecendo lá em sala de aula. Recursos feitos com objetos reais para contação de história, então o IBC faz muita marcação, né? Que é interessante a gente trabalhar com objetos reais primeiro, para trabalhar com o imaginativo, com essa construção, para depois ir para a representação dos objetos em folhas planas, então essa é a sugestão. Mostra aqui também para vocês uma adaptação feita lá no Instituto Benjamin Constant também de banheiro, porque a gente tem, né, uma concepção que tudo é muito elaborado, comprado, e eles fazem a diferenciação dos banheiros com massa de relevo, massa corrida, né? E aí dá para entender qual que é o banheiro feminino e qual que é o banheiro masculino e na representação com a massa corrida. A gente já viveu experiências, por exemplo, no Instituto Federal, do estudante entrar e não ter piso tátil, e a gente fez o piso tátil no chão com fio grosso e com fita, pelo menos para ele saber a marcação até chegar na sala de aula e não bater a cabeça nos armários. Então a gente tem que também se adaptar, né, ao contexto. Aqui tem um material feito pela Josi Torres, aí é um material feito para ensino de química e de física, e ele está feito com velcro, tá? Então só coloquei o modelo para vocês verem. Velcro, lã, é um recurso total de baixo custo, a gente consegue ensinar o contexto. Aqui também foi um crachá feito, pensado por professores lá da educação infantil, pensando que uma das atividades que se propõe em sala de aula é o uso do crachá. É claro que hoje a gente faria o braille de um outro jeito, né? Faria uma outra formação, mas eles sinalizaram que a criança cega que estava em sala queria saber como escreveria o nome, né? Em letra não é cursiva? Letra, gráfica, né? Imprensa, acho que é o nome, fugiu o nome da minha cabeça. Com letra imprensa. E então teria a letra imprensa, o braille, alguma especificação aí da criança e um relevo para cada criança para eles participarem da atividade de levar o crachá até a criança que tem aquele nome, assim como os outros estudantes também faziam. Livro didático com, ao invés de ilustrações, objetos reais. Esse era para falar sobre a questão da higiene pessoal. Aqui a gente tem dois exemplos de mapa. O mapa da direita é um mapa feito com papel, um plástico térmico, e ele foi confeccionado lá no Instituto Benjamin Constant. E aí ele é interessante para quando a gente vai fazer material de larga escala, e a gente também pode requerer esses materiais gratuitamente no site do Benjamin Constant.
E do lado esquerdo tem um mapa com o mesmo relevo feito com materiais, né, de baixo custo e com relevos distintos, e que para aquela criança da escola faria o mesmo papel do que esse que vem lá do Instituto Benjamin Constant. Aqui tem um recurso feito, né, com uma base da tampa do sorvete, que é para ensinar gráfico, fração, né, para ensinar o quarto, meio, 25%, era esse o recurso que ele foi criado e ele foi feito aí com papel ondulado e a base dele é a tampinha de sorvete. Por que, que é a tampinha de sorvete? Porque é interessante a gente ter sempre um fundo para trabalhar na mesa com a criança cega, para que o recurso não fique no chão ou que ele perca o tempo procurando o recurso. Então, esse daí encaixa exatamente na tampinha da embalagem de sorvete. Mapas, né? Também essa foto também é do Benjamin Constant. As representações da escola são importantes para a gente poder entender e entender o contexto da sala de aula. Esse daqui foi feito o mapa lá do UFSCar, quando a gente trabalhava lá, tinha um estudante que fazia um cursinho com a gente cego, e ele sabia, entendia que as pessoas entravam na sala, entravam na sala, entravam na sala, ele ouvia várias vozes, mas ele não sabia de onde vinham as vozes, então foi feito esse recurso para que ele soubesse como que a sala estava organizada, porque geralmente eu encontrava com ele na porta e entrava com ele até aquela carteira, que tem uma carteira com a letra A, e ele não tinha dimensão do espaço total. E aí aqui tem a foto de outras representações também de mapas de salas, e feitos com caixinhas, com papéis de relevos diferentes. Então, só para dizer que não tem um único formato, importante é a gente conseguir, né, fazer esse acesso a essa localização espacial. Esse aqui foi um recurso feito também para uma escola com representação de gráfico, então ele era usado pela monitora, a monitora montava o gráfico que aparecia na lousa e aí essa criança conseguia ver o gráfico que o professor estava representando, ele é feito de alfinete. Esse recurso também foi interessante, também de uma escola que tinha um professor de educação especial, a estudante não conseguia com baixa visão fazer as atividades, fazer os desenhos, então aqui tem algumas réguas e ela não utilizava o recurso que não fosse da escola por vergonha, né? Uma estudante adolescente. E então foi adaptado a régua de uso que foi doada lá pelo governo do estado com cola colorida para que ela conseguisse ter mais um recurso visual e tátil para entender em que espaço estava cada centímetro e cada 5 milímetros. Aqui é um recurso simples, que é um guia de assinatura, a gente consegue confeccionar ele em EVA também, para ensinar os alunos a assinarem, porque hoje no Brasil, né, ainda se você não assina, você tem na documentação que você é analfabeto, então é um recurso que a gente acaba ensinando na sala de recursos também, que é a assinatura em letra cursiva ou em letra impressa. Também fotos do IBC, do Instituto Benjamin Constant, aqui são pré-bengalas, feitas só para vocês terem ideia, né? Com materiais de baixo custo também. Uma feita com bambolê, outra feita com garrafinha, eu acho que era de álcool e cano, que é a forma que a gente, entendendo o porquê da proposta, entendendo o objetivo, a gente consegue fazendo os recursos. Um soroban, né, que a gente utiliza para trabalhar com cálculos matemáticos, tem muito material online que vai falar sobre o uso do soroban. E a reglete, que esse é um modelo da reglete tradicional, mas a gente também tem aí o modelo da reglete positiva, que ajuda, né, nos ajuda a fazer pequenos textos em braille. E quem for trabalhar com sala de recurso, que trabalha com criança cega, vai fazer um processo formativo de alfabetização da criança em braille, que aí vai precisar estudar especificamente isso, que tem toda uma lógica desse processo formativo. Inclusive, né, o alfabetário, né? Quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com desenho da letra. Aqui é um recurso simples feito com lantejola, que vai mostrar aí, iniciar o alfabetário com desenho da letra. Então, eu finalizo para vocês alguns materiais que são do nosso arquivo, né, pessoal, profissional. Espero que vocês tenham gostado e volto daqui a pouquinho com mais uma videoaula, tá bom? Até breve.